Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast Negócios na Vida Real. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. E tô aqui mais uma vez com meus co-hosts, né? Minha mesa tá cheia, Antônio Bortoleto. Muito obrigado, ele tirou meu tempo para ele falar do Estúdio 767, eu não vou falar mais nada. Sejam bem-vindos. Tá certo, e Luciano Newton. Eu não posso falar nada. Eu sou Luciano Newton. Bora começar, bora. Já vamos direto, que a gente tem... Aqui, só para dizer um negócio, posso falar só um negócio, pessoal? A gente tá fazendo uma série de gravações, o Luciano mudou o colete dele, era vermelho no episódio anterior, é o mesmo dia, tá? Só para dizer para vocês. Você continua careca e feio. Ridículo. Vambora. Que hoje tem história nesse a mesa tem dois lados. Nossa, hoje tá lindo, meu. O Lito Souza, né? Do Aviões e Músicas. Grande né? amigo meu. É mesmo? Que legal. Ele é muito bacana, eu gosto muito do canal. Senta que lá vem história. Não, Ele aqui, fez um podcast comigo. eu vou me afastar do microfone só para ouvir E eu agora. participei com ele no Danilo Gentili, no programa De Noite. Que bacana, legal, que cara, bacana. que legal. Ele é Eu muito gosto do amigo. Lito, eu já almocei com ele. Já? Ele é amigo do ADG, Alexandre Dias Generoso, da High Torque. Ah, tá. E aí... Ele é que ótimo. Que é um legal. mineiro que foi pra lá. E eu almocei com o Lito uma vez lá Legal. no interior de São Paulo. Vamos apresentar logo, porque eu tô ansioso. Hoje eu só quero ouvir. A Cris, nossa produtora, vocês não vieram, mas a gente tem uma produtora de verdade agora. A Cris tá sentada ali. Eu gostei do agora. Não, que a gente... agora já foi, foda-se. Agora nós temos uma produtora e a gente tá ansioso pra ouvir aqui. Vambora. Tá com o Paulo. Gente, estamos aqui hoje com o Ricardo Trajano. Ele é palestrante e o único sobrevivente do voo 820 da Varig, né? Ficou conhecido, foi em 1973, não é isso? Isso, Ricardo? 11 de julho de 73. Ele tinha 21 anos na época. Após o acidente, ele se mudou para Belo Horizonte e foi franqueado da Mr. Cats, também foi empreendedor lá atrás. E hoje em dia ele transformou experiências traumáticas em aprendizado, resiliência e inspiração para outras pessoas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer te receber aqui. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já tinha estado com vocês aí, já deve fazer uns 12 anos que a gente 12 fez anos as contas. atrás. Porque eu vim para Belo Horizonte em 1994. Na verdade, eu era engenheiro civil, eu me formei em engenharia civil e músico, sempre gostei de música, toco contrabaixo, até hoje, de vez em quando eu encontro com uma galera aí, toco. E aí, na verdade, eu joguei para o Alta Engenharia. Eu digo sempre, vocês que curtem muito comércio, que lidam muito com essa turma, eu falo sempre para as pessoas, olha, para vocês começarem a mexer com comércio, a trabalhar com comércio, em primeiro lugar você tem que gostar, tem que estar na veia, tem que estar no sangue isso. Não é porque... E aí entrei para a franquia da Mr. Cat. Eu até brinco, porque fui para o comércio de engenheiro civil, virei engenheiro civil. Trabalhar com comércio. E aí, a primeira franquia que eu tive não foi em BH, eu fui primeiro para Vitória. Em 93, o Shopping Vitória, que vocês conhecem muito bem, foi inaugurado em julho de 93. E eu estava lá em julho de 93 com a primeira loja minha da Mr. Cat em Vitória. Foi muito bem e tal. E aí depois, eu conversando com os donos, que era o Beto e o Ari, eu conhecia muito o Beto, porque ele também era engenheiro, nós trabalhamos muito na década de 80 com engenharia, e aí depois ele com o Ari montou a Mr. Cat. Então, aí vim para Belo Horizonte, desbravar Belo Horizonte, e as pessoas me falavam assim, olha, esses mineiros, você vai abrir uma loja do Rio, Mr. Cat, cuidado. Carioca, Olha, para você fazer sucesso aqui, mineiro é muito pé atrás e tal.
E foi um sucesso danado a Mr. Cat aqui. Foi sim. Abri no Diamond, BH Shopping em 94, Del Rey em 95 e na inauguração do Diamond em 96, se não me engano. O Diamond foi em 96? Foi. Eu tinha a sensação que foi depois dos anos 2000, Não. o Diamond, por causa do galo. Você vai ficando velho, você 30 perde. anos agora. Olha que legal. É. E aí fiquei focado nisso o tempo todo e foi anos muito legais. Não sei se vocês concordam comigo. Aí veio a dona Dilma, Aqui, na época. Viu quem? Dona Dilma. Eu não lembro. A dessa dona época. do vento. Ah, tá aqui atrás de uma criança, tem sempre a figura de um cachorro. Pode continuar. E aí o comércio começou, não sei se vocês concordam comigo, naquela época. Começou, sei lá. E outras cocitas más, né, que aconteceram. Então, e aí veio a dona pandemia. E aí foi um horror, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então eu entreguei. A Mr. Cat tinha sido vendida, o Beto e o Ari venderam para um grupo de investidores. E venderam assim na hora certa. Venderam acho que 6, 7 anos antes da pandemia, uma coisa assim. Mr. Nossa. Cat estava muito bem. No timing certinho. E aí, por esses. E aí é aquela história, né? Você tem investidores e investidores. Aqueles investidores têm grana pra cacete, mas você compra um negócio e os caras não têm feeling. Não sabem, sabe? Aí colocam executivos para tocar que também não sabem, ou que tem outra ideia. Que... E aí Mr. Cat começou, não só na fabricação de sapatos, mas em tudo. O Ari era um cara maravilhoso, ele viajava, ele vestia a camisa, enfim. E aí eu, naquele momento terrível, eu conversei com esses investidores e falei, olha, não tem condição de continuar. Isso foi setembro de 2020, né? Porque... Pô, mas online, sapato online. Eu falei, meu amigo, sapato online você não vende. Não é que nem um tênis Nike que você tem aquele númerozinho certinho, que você vende, dá bonitinho no pezinho do cara. Não, eu vendo sapato masculino e feminino, formas diferentes. Praticamente ninguém compra, não sei se vocês estão de acordo comigo, ninguém compra sapato online. Compra. Sapato masculino assim. Sapato, dar errado não vou te é. falar, Menino. pela primeira vez eu parei pra pensar, eu nunca comprei um sapato social online, mas tênis eu compro a rodo. Exatamente. Você tá coberto de razão. Aposto. Nunca tinha parado pra Eu não pensar, tinha mas é isso pensado mesmo. nisso, não. Mas sapato social não E outra Eu não coisa, digo que nunca vai ser, que nunca nunca será, é muito mas forte. eu nunca comprei. Eu já nunca comprei, mas- deu errado. O social? Deu errado. Aí, tá vendo? Shopee, né? tá vendo? Foi que vai dar errado. exatamente. A forma é diferente. gente. E você tem que botar no pé, tem que andar um pouquinho. Não, lógico. não. E a mulher, Tem razão. principalmente a mulher, não é Cris. A mulher tem fetiche por sapato. Não é verdade? Tem. Nós sabemos. Eu vendia, Centopeia, enquanto eu né? vendia 4 sapatos femininos, vendia um masculino. E esse é o número? Mais Cada ou menos. 4, 1? Mais ou menos. Olha Então só, a mulher cara. pegava. Ela gosta de pegar, de cheirar, de tocar, de experimentar, de andar. E eu até brinco, em algumas palestras eu falo muito sobre... Eu adoro o sotaque de qualquer lugar. A minha chiadeira aqui de carioca, né? Squash, que chima o skate na esquina da escola, né? 10 pastéis. 10 cuscuz. pastéis. Isso não E passa aí- nunca. 3.333. Exatamente. Então, o sotaque, por exemplo, o pessoal do sul, do Nordeste, paulista, paulistano, do interior, e a minerada. Que é o mais bonito. Eu rodava. Os 3 são daqui? Eu rodava todo dia os shoppings e aí aparecia aquelas mulheres. Chegavam na loja e falavam: Deixa eu te falar uma coisa. Tem um sapatinho aí no 37. Você trazia o sapato. É carioca, mas Aí você Tá imitando igual, né? Você trazia o pro mineiro, sapato. facinho, Ela facinho. pegava, cheirava, e enquanto isso ligava o telefone. Ô, fulano, nossa. Deixa eu te falar uma coisa, você não quer vir aqui Sabe não? uma coisa que o mineiro fala muito, que a gente não percebe, que todo mundo que vem de fora fala pra mim?
Que a gente fala assim, ei, tá joia? Ei, tá joia? Ei. É uma coisa muito mineira, né? E aí ela falava, você não quer vir aqui tomar um cafezinho aqui na Mr. Cat? Não. Ah, você tá agarrado? Isso não se fala, agarrado. E aí ela pegava o sapatinho, cheirava e falava assim, nu. Chique demais. Então, isso era fantástico. E essa coisa do sotaque em geral, eu sempre achei fantástico. Então, infelizmente, veio a pandemia e eu tive que entregar preço de banana para os novos donos da Mr. Cat, a franquia. E você vê como é que o mundo dá tanta volta. Aliás, só abrir um parênteses, hoje a Mr. Cat está se reestruturando de novo, os caras das antigas estão voltando. Não o dono, porque por ele eles voltavam, mas eles devem ter algum contrato aí que não deve ter findado. Porque geralmente são 10 anos de não compete, aí provavelmente eles não podem voltar. E a Mr. Cat está voltando e um novo investidor entrou, que é um cara diferente. Então eu torço para a Mr. Cat voltar à tona, porque todas as franquias aqui, as minhas 3, eles só tem uma franquia no Boulevard. Antes eles tinham... Tinha no pátio. Tinham todos os shoppings, né? BH, todos os shoppings, do pátio. Enfim. E eu estou torcendo muito. Vou até ligar para os caras que eu conheço que voltaram para lá. E aí, quando teve esse baque, que eu vivia das lojas, né? Enfim, e aí você vê que a vida dá tanta volta. 2 anos antes da pandemia, a pandemia foi em março de 2020, né? Agora não sei precisar se foi 2018 ou foi agosto de 2019. Acho que 2 anos antes. Eu comecei, por acaso, por causa dessa revista aqui, que chama Ernesto. Os meninos começaram... Pois é, muito interessante. Essa revista durou 10 números. Os caras fizeram por amor essa revista. Um era advogado, o Daniel Simão. A qualidade da revista é sensacional. Muito legal. Que eu amo. Eles são de onde? Daqui, todos 3. O Cacheta, o Thiago Cacheta e o Thiago Pereira, que é publicitário, mora na Califórnia, em Los Angeles, há muitos anos. O Thiago Cacheta mexe com outra coisa. E o querido Daniel, que eu sempre encontro. E eles fizeram essa reportagem linda, muito bem escrita. Eu sempre falava sobre o acidente, você está de prova, que a gente encontrava. Eu falava, mas nunca pensei em fazer palestras. E aí, essa reportagem ficou muito bacana e o Daniel chegou para mim e falou, Ricardo, eu estou falando como é que o mundo dá voltas, porque o meu foco era o comércio. E há 2 anos antes eu comecei com essa revista. Eles fizeram essa reportagem e o Daniel falou, Ricardo, a gente vai lançar essa revista. Eu estou falando da origem de eu começar a palestrar, sabe? Num festival PET, que tem lá em São Paulo, PATH, não sei se vocês conhecem, lá nos Jardins, no prédio Tamiotaki. É um prédio de artista plástico, tem vários lançamentos lá. E eles fizeram um fim de semana, ia ter lançamentos de livros, revistas, palestras, não sei o quê. Ricardo, a gente vai lançar a revista, a gente gostaria que você fosse lá. Tem uma matéria contigo. Eu falei, claro que eu vou. Aí ele falou para mim, Ricardo, você não está entendendo, a gente quer que você vá lá e faça uma palestra. Eu arregalei o olho e falei, Daniel, você está de brincadeira. Tô vendo sapato. Não, e ele falou, eu falei, Daniel, você sabe que eu não tenho problema de falar sobre acidente, agora, falar para um monte de gente, primeiro... Eu não sei qual vai ser minha reação de falar para essa turma e não sei o que eu vou falar, cara. Me tira dessa, eu tô fora, não vou. Sinto muito, Daniel. Eu posso ir lá, assistir o lançamento, mas fazer palestra, eu tô fora. Aí ele começou um verdadeiro sermão no meu ouvido, começou a falar. Ricardo, você tem que mostrar que a vida continua, você ficou 3 meses entre a vida e a morte num CTI e tal. Eu falei, Daniel, não vou não, cara. Ele falou, Ricardo, não estou acreditando, o lançamento da nossa revista, a palestra está marcada às 10 horas da manhã num domingo. Quando ele falou 10 horas da manhã no domingo, eu levantei meu dedinho e falei, Daniel, 10 horas da manhã no domingo eu vou. Porque 10 horas da manhã, quem que vai assistir uma palestra? Quem que vai assistir um lançamento de revista? Quem que vai assistir um lançamento de livro? Ele estava indo para não dar a palestra. Ia fazer a reunião. Eu já chego ali, não queria falar para ninguém. Não, ia ter 1, 2 gatos pingados ali.
E aí foi. Não levei roteiro, não sabia o que eu ia falar, imagina. Cheguei lá, cara, tinha umas 200 pessoas e a maioria garotada de 20 a 25 anos. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí... Posso ir vendo? Deixa eu ver. Dá pra não bater na mesa. Primeira escolha. Vou vendo aqui. Vou vendo. Essa capa aqui do meu avião. A gente vai colocar umas fotos ali. E aí eu... É logo na primeira aí, a reportagem. E aí eu cheguei lá no banquinho alto, muito sem jeito, não sabia o que eu ia falar. Eu comecei a falar, você sabe, só abrindo um parênteses, você sabe que essa garotada, principalmente essa garotada, é fissurada em negócio de aviação. Elas amam o Lito, elas amam esse sistema de aviação, a garotada me escreve, enfim. E aí comecei a falar. A aviação é algo sedutor, né? Eu acho que ela é bastante sedutora para todo mundo em vários aspectos. Exatamente. E aí eu comecei a falar, cara, foi saindo dentro de mim, foi saindo, olha, parecia que eu estava num divã, soltando os bichos. É porque você teve lá me contando a sua história, estava eu e o Lúcio, né? Você foi visitar a gente lá na época. E eu fiquei assim, eu só pensava assim, que história, foi um prazer a reunião, assim, porque eu falei, como assim? Pois é. Como eu tô diante de um sobrevivente de um acidente aéreo desse tamanho. O Ricardo conta bem, ele contou bem, bem elaborado, aí você fica querendo saber mais. E ele tem a veia do mineiro, contador de caos, né? Isso daí ele pegou, só faltou o sotaque, ele pegou bem o contador de caos mineiro, assim, e foi contando, e vai. Então assim, pra você dar uma palestra, é simples, é só você falar a sua... Sim, o que você sabe, o que você passou. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Finalizando, quando eu estava lá naquele banquinho alto falando, o pessoal, levanta, não estou ouvindo direito. E eu levantei sem graça, comecei a falar. E comecei a perceber que a galera prestando muita atenção, e eu falando, foi saindo, e aí, o que eu Ele tá vendo vou a te falar carta sobre aqui, essa carta. Só de ler eu me emocionei. Não, o final você viu aqui, Não, né? eu não quero ver mais não. E aí o Daniel chegou para mim e falou, Ricardo, seu tempo já passou, 30 minutos, e eu queria falar mais. Aí encerrei, veio a garotada falar comigo e foi aí que a ficha caiu. Um garoto chegou para mim, devia ter a minha idade na época, 20 anos, falou, pô, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual alguns meses atrás, algumas pessoas morreram, outras ficaram gravemente feridas. Eu, graças a Deus, não fiquei tão ferido, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E hoje à noite eu tenho certeza que eu não vou pensar nesse acidente, porque você me falou tanta coisa legal. Eu vou pensar no seu acidente. Tanta coisa legal. Cara, quando ele falou isso, caiu uma ficha na minha cabeça. Eu falei assim, cara, se eu estou ajudando que seja uma pessoa, que seja esse cara aqui, eu quero continuar a fazer essas palestras. Aí foi assim que começou meu V0 para os engenheiros, minha velocidade inicial de todo... Aqui, eu acho que quem tá vendo o podcast deve estar puto. Deve que a gente só dá volta. Puto, já que foi nós do estamos Google. dando volta na já história. Foi do Google, já foi Cara, pesquisar. conta.
Porque senão a galera daqui a pouco, antes de terminar, eles vão começar a botar comentário. E, gente, não deixa de comentar, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque isso aqui é uma história das mais bonitas que tem, que você pode compartilhar. Conta pra gente a história. Perguntas aí. Não, mas nós vamos fazer, nós vamos fazer. Mas agora a gente... Na verdade é o seguinte, porque eu tô pensando no cara de casa, ele deve estar assim, pô, mas daí o avião dele deu um looping. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Go with the flow. Então vai. E aí a gente vai mostrar essa carta. Ah, não, na verdade é o seguinte, enquanto a gente tá falando, vai ter a imagem do telão. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos lá. Não, mas você me interrompa. Porque você me não, tranquilo. A gente quer que você fale. Eu quero fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta, mas toca o pau. Vai, taca o pau. Como é que foi o acidente? Você tava indo de onde pra onde fazer o quê? Foi em dezembro de 1973. Calma, gente, ele vai contar. Calma. É que a gente tá ansioso. Calma, ele vai contar. 6 meses. A gente tá igual as pessoas, a gente tá... Tomou um remedinho hoje? Não, só o Luciano. Vai, conta pra gente. Não, você falou, eu falei de música, né? Eu sou músico, toco contrabaixo, gravava lá no Rio, eu com essa idade que eu tinha uma banda em paralelo com o Frejá e o Guto do Barão Vermelho, que era o Midnight Blues Band. Você tocava com o Frejá? Eu toquei, mas... Você zerou a vida, né, irmão? Zerou bem a vida, hein? Meu sonho de consumo, juro por Deus. Se eu tivesse dinheiro na minha vida, eu falava pro Frejá assim, toca uma música aqui em casa. Você tá meio tenso, falta de cabelo? Tá meio tenso, gente. Tá tenso. Aí eu tinha uma banda em paralelo com eles, que era o Midnight Blues Band. A gente tocava. O Fernando Magalhães, que é o guitarrista hoje do Barão, eu tinha uma banda com ele que chamava Páginas Amarelas. Eu, Fernando, aí não era o Frejá, outros caras e tal. E aí o circuito todo, eu conhecia muita gente e tal, gravava lá na antiga Poligram e tocava baixo. E aí, naquela época, eu tinha 21 anos, meus amigos falavam assim, pô, Ricardo, você é músico, por que você não vai a Londres ver aquelas bandas tocarem? Porque eu era roqueiro, blues, jazz. Porque naquele tempo, deixa eu falar para vocês não eram nem projeto para nascer, né? Estou falando de 1973, correto? Só o Antônio. E aí, aquelas bandas não vinham tocar no Brasil. Não vinha. América do Sul, Brasil nem se fala. Os Pink Floyd da vida, Rolling Stones, Beatles já tinham terminado, 73, e The Who, Yes. E aí eu falava, porra, mas é caro pra cacete você fazer uma viagem pra lá. Naquele tempo, você fazer uma viagem pro exterior era um evento. Os caras iam viajando de terno e gravata e não sei o quê. Enfim, e era caro pra cacete. Era caro, assim. Eu já trabalhava... carro, né? Assim... Eu já trabalhava, já estagiava, trabalhava com engenharia, estava no 2º ano de engenharia, economizei meu rico dinheirinho e entrei numa agência da Varig, que ficava lá no Copacabana Palace pro lado da Avenida Copacabana. Tinha uma lojinha da Varig e saí de lá com o meu... Imagina, o meu desejo, a minha paixão realizada. E aí começa a história do voo. Meu voo era Rio, Paris, Londres. A Varig naquele tempo era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. E o horário era às 11 da noite e lá fui eu. E aí começa essa história toda, porque desde o momento que eu marquei o meu lugar, porque... Eu sempre ouvia falar, não sei se vocês já ouviram falar isso, sempre quando acontecia um acidente aéreo, a cauda, a traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Alguém já ouviu falar nisso? Pô, já. Não. Já, né? Pois é. Que merda isso, vou comprar só lá atrás agora, só compro na fila 1, vai. Fiquei com isso na cabeça, falei, porque quando você escolhia o seu lugar naquela época, estou falando da década de 70, você tinha... Era quando você fazia o seu check-in, na hora de você comprar. Eu quero aqui. Eu falei, eu quero ser o primeiro a chegar lá. Eu fui sozinho. Eu quero ser o primeiro a escolher o meu lugar, que eu quero viajar lá atrás. E aí, claro que eu cheguei lá. Cheguei 5 horas da tarde, meu voo era 11 da noite. E fui o primeiro, evidentemente. Cheguei para a atendente, falei que queria a última fileira. Ela falou, olha, a última fileira não vai ser possível, porque... a tripulação descansa na última fileira. Uma tripulação, só para vocês terem ideia, uma tripulação de um 707 na época, um Boeing, eram 17 tripulantes, era muita gente. Mas por que isso tudo? Para atender, você fala? De atendimento? Era serviço, tripulação geral. Não, copiloto. E tinha piloto, copiloto. 3, 4 navegador. Tinha o piloto, copiloto, tinha os reservas do piloto, copiloto, tinha navegadores, 2 que não tinham GPS. O que eles faziam? Altos cálculos
De rota. E à noite seguiam pelas estrelas. Não é possível. 2 navegadores. E tinham Que 2 coisa louca. mecânicos chamados Legal, né? engenheiros de voo também. Então vai somando. É, claro, fora aeromoço. Não, e fora uma E pessoa... um serviço que era era um serviço de bordo. Era de como verdade, caro, né? Era Era um serviço... qualificado. E fora uma pessoa que não ia em todos os voos, mas nesse voo estava, que era uma pessoa que ia paisana da Varig para inspecionar como é que estava o serviço Era lá o dentro. cliente oculto. Era o Bruno. Então, eram 17, ela falou, tem a penúltima, tem a fileira 27, janelinha F, eu falei, beleza. E aí, voo tranquilo, já estou no voo, já estou voando, o avião lotado, e tinham 2 poltronas, as únicas poltronas vagas em todo o avião eram as 2 poltronas do meu lado. Porra, e pra mim, cara, eu tenho 1,92, classe turística, meu joelhinho quase no meu rosto. E eu com a facilidade dos 2 lugares. Na minha frente viajava um cantor muito famoso, vocês não vão saber, mas a velha guarda sabe, que é o Agostinho dos Santos. Se vocês forem lá no Google, esse cara era um puta cantor famoso na época. O cara entrava no avião, era que nem entrasse hoje o Gil, o Caetano, todo mundo ia, porra, esse cara. Que legal. Era esse cara. Viajava na minha frente, toda hora ele descia a poltrona, ele viajava do lado de um cara, de um empresário, que é o Carlos Piper, e aí eu tinha facilidade de mudar para os outros 2 lugares. E aí, faltando 5 minutos, avião tranquilo, eu fui visitar a cabine por 2 vezes, e a Rita, que eu conheci, que está nessa revista, a Rita, ela viajava lá na frente, na primeira classe, veio conversar comigo por causa dos 2 lugares vagos, ela tinha 19 anos, muito simpática, fiquei conversando horas com ela. E aí, daí esse motivo do pai dela escrever essa carta para mim, linda. E aí... Só vou ler aqui, aqui tem uma carta... Não, o final dela é incrível. Pois é, vou ler o último parágrafo, a carta aqui exata do pai dela. O final é assim: soube também pelos jornais que esteve com a minha filha Rita e que conversou com ela no avião. Espero de coração que ela tenha sido corajosa até o fim. Nossa. Ai. Sem palavras, muito emocionante. E aí eu comentei isso com certeza lá quando eu acordei lá no CTI, e aí começou atrás de mim, faltando 5 minutos na projeção do toalete, uma fumaça insignificante, mas uma fumaça. 5 minutos para descer em... 5 minutos para descer em Orly, no aeroporto em Paris. Ah, faltando 5 minutos para chegar na escala. Voou tudo. Ou seja, já estava baixo o avião, teoricamente. 2.000 metros de altitude. Estava baixo, já estava em processo de descida mesmo. 2.000 metros de altitude, começou uma fumaça que ninguém deu bola na projeção do toalete. E todos já com cinto, e eu, por puro instinto, tirei o meu cinto, já tinha visitado a cabine 2 vezes, já sabia o caminho. Tirei o meu cinto e falei, não vou ficar aqui, fui andando para frente. Quando eu cheguei lá na frente, tomei uma bronca do comissário, falando, ô garoto, então vamos pousar, pô. Cara, você quer visitar de novo a cabine? Não pode, é proibido. Volta pro seu lugar. E eu desobedeci. Parecia que tinha alguém me impulsionando assim. Eu fui pra frente, desobedeci o cara. Aliás, tem uma frase do Dalai Lama que me veio à cabeça que diz o seguinte: aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião, inclusive lá onde eu estava. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento, igualzinho aquela fumacinha, aquela condensação que sai no ar-condicionado lá do avião, que às vezes sai aquela fumacinha. Ah, sei. Só que começou a sair aquela fumaça preta pelo revestimento. Nossa. Foi envolvendo todo mundo sentado nas poltronas, os passageiros, sem que eles tivessem o menor poder de reação, os passageiros. Eles foram morrendo no ar, asfixiados. Nossa. E eu lá na frente, em pé, não enxergava um palmo na minha frente. Aí veio um filme na minha cabeça, em fração de segundos. Eu estou contando isso, foi 2 minutos tudo. Eu me despedindo da vida, veio um flashback, um filme, minha família, meus amigos, e senti, literalmente, alguém me puxando, me abraçando, me segurando. Não era ninguém dentro do avião. Eu falei, pronto, é a morte que está me abraçando, me levando. Sensação única que eu estou tendo, quando que eu ia ter essa sensação? E aí o avião começou a inclinar muito, eu caí no chão de bruços, fiquei estirado ali na frente,
E o avião conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. As pessoas perguntam, pô, mas não dava tempo de chegar no aeroporto? Onde a fumaça, há fogo. Sem Eu dúvida. não vi o fogo. O avião poderia explodir no ar, em 5 minutos. Eles resolveram fazer isso. Mas e as máscaras de oxigênio? O duto de oxigênio que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Não tinha jeito. E aí você imagina... Não, seria até pior, né? A pessoa botar máscara, né? Ia sair direto pra dentro. Fogo com oxigênio ali virou um maçarico. E aí foi uma loucura. E aí ele fez o posto de emergência, ainda estava acordado. Assim que ele parou, deslizou ainda uns 500 metros, pegou várias árvores, foi um barulho descomunal. E aí eu apaguei. E aí... Vamos colocar as fotos do acidente? E aí me colocaram no helicóptero. Eu tenho essa foto, eu entrando no helicóptero, eu mostro isso na palestra. Minutos depois eu estava chegando no hospital, em coma. Eu fiquei 30 horas em coma. Alguém morreu em decorrência do acidente em si ou não? Não, do pouso não. Do pouso não. Morreram no ar. E se alguém chegou com vida, foram carbonizados, porque o teto do avião Pegou fogo todo. caiu em chamas. Caiu em cima das pessoas. Não, a sorte que eu caí de bruço, eu tenho queimaduras aqui. Você tem uma queimadura, né? Terceiro grau, É. nas costas, nas Porque nádegas. você tava deitado, né? Você caiu no chão, né? Sorte que eu tava de bruço. Se eu tivesse de frente, Aqui, ó, essa foto aqui mostra bem, né? Assim, aqui em cima já tá tudo derretido, né? Do livro é do avião. Olha só como é que é a capa do livro. Aqui, todo derretido o avião. Mostra pro pessoal. Mostrando aqui, ó. Todo derretido aqui o avião, aqui, ó. E tem uma foto aqui dentro que ela é muito impactante. Credo. Eu não senti, evidentemente, mas se eu tivesse de frente, os órgãos aqui são mais expostos, eu não sobreviveria. Então todos os corpos ficaram carbonizados. Se alguém, como você me perguntou, chegou com vida ali, como eu cheguei, foram queimados, carbonizados. Eu poderia ter... E a tripulação sobreviveu porque estava na cabine. Alguns sobreviveram porque estavam dentro da cabine. Outros que estavam fora da cabine, na verdade... Mas e a tripulação que tava lá atrás? Esse que eu não entendi. Não tinha gente lá atrás? Morreram. Ah, então parte da tripulação também morreu. Morreu. Foram quantos sobreviventes, perdão? Foram 10 tripulantes que sobreviveram E você? e um passageiro que fui eu. Então dos 17 tripulantes, 7 morreram nessa... Isso. Provavelmente eles estavam lá atrás. Isso. E teve um até que estava... O Lito já me corrigiu 2 vezes. O Lito falou assim, Ricardo, quando você quer falar lá na cabine dos pilotos, não é cabine, é cockpit. Cockpit. E quando você quer falar de turbina do avião, não é turbina, é motor. E aí, dentro do cockpit, tinha um cara que era recém-casado com uma aeromoça que estava lá atrás. Ele saiu correndo, foi lá pegar a aeromoça e ficou também. Putz. Ele estava dentro do cockpit. Ele era um engenheiro de voo. Ele era um navegador, não, era engenheiro de voo, mecânico de voo. Salvar a colega. A mulher dele, recém-casados. Ai, cara. Bom, e aí eu cheguei em coma no hospital, e aí as pessoas... Tinha os caras da Varig já no hospital. Eu estava sem roupa, muito queimado, cheio de fuligem, irreconhecível. Os caras falando assim, apontando para mim, falando assim, esse é o nosso comissário. É o Sérgio Balbino. O Balbino, que tinha morrido, tinha o meu porte físico, moreno e tal. E a turma pensando que era o Balbino. E aí a primeira notícia no Brasil é que todos os passageiros, eu era o Balbino, todos os passageiros estavam mortos. E aí foi uma loucura. Esse é perto de Paris, né? Bem pertinho. É pertinho, do lado. 5 É minutos. Tem aproximação. até um mapazinho aí Aqui, ó. Tem aqui. E aí É uma ilhazinha, parece. né? E aí através dessa notícia, meus pais souberam, vocês imaginam. Todo mundo. A Não, e outra, notícia que chegou calma, no Brasil irmão. foi que todo mundo, todos os passageiros faleceram. E, outra, aí? e nessa época a notícia tripulantes. ainda demora a chegar, não é igual hoje, né? meu Exatamente. amigo? Então, assim, os pais deles já deviam estar preocupados porque não tinha dado notícia. E aí, Loucura. e eu em Vai chegar a coma. próxima informação. É o próximo jornal, né, irmão? Eu em coma.
Não, o primeiro jornal, o Cid Moreira, eu mostro esse vídeo na palestra, o Cid Moreira falando, todos os passageiros mortos. Puta, que legal, hein? E aí minha faculdade... Porque até então você era o comissário. Eu era o comissário, Exato. eu estava em coma. E aí a minha faculdade, que eu mostro na palestra um comunicado que eles colocaram no mural da minha faculdade, está lá. A Universidade Católica de Petrópolis comunica o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano, ocorrido no desastre da Varig, dia 11 de julho. E era desesperador. É uma tragédia, 123 mortos, e era desesperador porque meu pai... Vocês imaginam lá em casa... isso são os corpos carbonizados, sentados nas poltronas. Vocês imaginam meus pais e lá em casa, meus amigos depois falando comigo, meu pai encomendando o meu sepultamento e a dona Cat, minha querida mãe, que faleceu há 6 anos atrás, aos 97 anos, falando assim, o meu filho não morreu. E todo mundo falando assim, coitada da mãe do Ricardo, a ficha dela não caiu. Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultamento. Como é que ela fica falando isso? E ela falava a todo instante, meu filho não morreu, meu filho não morreu, meu filho está vivo. Mãe é mãe. E nesse período que eu fiquei em coma, eu devia estar escutando o tempo todo lá, é o Balbino, esse cara é o Balbino, e aí tem até aí esse bilhete. Eu pedi uma folha de papel. Tem algum médico aqui? Não. O coma, você tem vários níveis de coma. Você tem aquele coma profundo que você não faz absolutamente nada. E você tem aquele outro tipo de coma, que foi o meu, que às vezes você vai lá na superfície, conversa um pouquinho e volta ao coma. E foi num desses momentos que eu devia estar ouvindo o tempo todo me chamarem de Balbino, Sérgio Balbino. Eu pedi uma folha de papel e uma caneta, e com a letra muito tremida, de criança, eu escrevi esse bilhete aqui. Eu não vi, não. Ricardo Trajano, nome do meu pai, endereço, telefone. Aí os caras falaram assim, porra, esse cara não é o tripulante, deve ser outro tripulante, Ricardo Trajano. E aí... Que bacana, cara. E aí eles foram na lista de tripulantes, porque eu era um outro tripulante, Ricardo Trajano, não achavam o meu nome. E aí... foram na lista de passageiros apenas para dar uma checada, de repente os caras falam, pô, esse cara é passageiro, não é possível, como é que esse cara estava lá na frente? O Balbino morreu! O Balbino... Na hora, Agora, pessoal, quem tá curioso em saber o livro aqui, ó, vamos, do Ivan Santana. Esse livro, infelizmente, não tem mais nas livrarias. Caixa Preta, o relato de 3 desastres aéreos brasileiros. Vocês acham esse livro no sebo, tá? No sebo, acho. No estante virtual, vocês acham ele. E em breve em filme, né? Não, eu vou lançar meu livro, fazer um... E vai voltar aqui para falar. Até janeiro, fevereiro ou março do próximo ano, agora, que está aqui na Poca, vou lançar o meu livro. Bom, enfim. E aí, os caras falaram, pô, esse cara é passageiro. Aí ligam lá para casa, lá em casa um velório. Meu pai atende o telefone, senhor Reginaldo, nós queríamos comunicar ao senhor que houve uma troca de identificação de corpos, seu filho está vivo, está muito mal, mas está vivo. De um velório lá em casa virou uma festa e minha mãe levantou do sofá dando banho em todo mundo. Exatamente. Exatamente. Que legal. E aí foi um segundo tempo aí dessa jornada. Foram 30 horas de CTI? Não. De coma? De coma. De CTI foram 2 meses. Eu fiquei no CTI em Paris, depois fiquei 1 mês no Rio de Janeiro. Mas por causa de recuperar o sistema respiratório? Provavelmente. Exatamente. Quando eu cheguei... 2 meses? E você não falava francês, inglês? Não, inglês eu falava. E até então ele era o Balbino. Então imagine só. E aí vocês imaginam eu acordar no hospital? Eu tenho essa foto, eu mostro lá. Aliás, só abrindo um parênteses, eu fiz um Globo Repórter há uns 40 dias atrás, numa sexta-feira aí da vida, apareci no Globo Repórter, reportagem de 10 minutos, e veio a produção do Rio, e tem um cara daqui muito simpático, o André Junqueira, que é um repórter, sabe? Sim. Fui lá e tal. E antes, no Fantástico, que eu apareci 2 anos antes, porque o Fantástico completou 50 anos
na época que completou 50 anos, há 2 anos atrás, foi 50 anos do meu acidente. O meu acidente foi em julho, o Fantástico começou a ir para o ar em agosto. E a Cidinha Campos, já ouviram falar da Cidinha Campos? Que hoje tem um programa na TV Tupi. A Cidinha Campos, isso eu estou voltando ao Fantástico. O pessoal do Fantástico me ligou e falou: pô, Ricardo, a gente quer fazer uma reportagem com você, que a gente quer fazer uma reportagem de 5 décadas do Fantástico. A primeira década, uma das coisas mais importantes que aconteceu na primeira década foi o seu acidente, foi aquela reportagem maravilhosa da Cidinha Campos, e a gente queria fazer uma reportagem com você. Dá pra gente dar um pulo aí? Falei, claro. E aí eles chegam, isso eu tenho no meu Instagram, tá? Eles chegam, e quem está do lado deles? A Cidinha Campos, cara, com 80 e poucos anos, lúcida. E foi muito emocionante. E aí conversamos, ficou muito legal a reportagem. E dentre essas coisas que a gente conversou, infelizmente, aquele vídeo que ela fez na época, não só no hospital, mas dentro do avião, foi para o espaço, porque houve um incêndio famoso na Globo, em 7h30, se não me engano, que queimou uma porrada de vídeo. Foi 80% do acervo da Globo foi queimado na época. E aí eu falei, pronto. Você lembra? Eu lembro não, eu sei. E aí, muito bem, voltando para o Globo Repórter. Depois de ter feito a reportagem, a reportagem vai sair daqui a 2 meses e tal, bababá, o André. Aí o André me liga, falando, Ricardo, você me desculpa, cara, mas eu vou ter que voltar aí. Uma semana depois que ele fez a reportagem comigo, você me desculpa, mas eu vou ter que voltar aí porque a produtora lá do Rio falou que eu não fiz algumas perguntas para você. Eu fiquei encucado, porque eu falei, cara, nós ficamos 2 dias conversando. Eu falei, que perguntas são essas? Aí chega o André Junqueira e mais um pessoal da produção, coloca um laptop na minha frente, abre o vídeo, cara, que eles acharam. Eu fico até arrepiado. É mesmo? O vídeo que eles acharam da Cidinha Campos no hospital e dentro do avião. Acharam, cara. Tava lá no acervo. Conseguiu. Que coisa louca. E aí você imagina como é que eu fiquei. Se for pra te filmar a sua reação. Não, e as lágrimas caíram. Você tá falando que isso vai sair agora ou saiu? Saiu já no Globo Repórter. Mas falou há pouco tempo? Ou tem... Há pouco tempo. Há pouco Você tempo. pode lá. Menos de um mês. YouTube, Globo Repórter, pá, babá. Globoplay. E aí, sabe o que eles fizeram? Agora, 10 dias atrás, me mandaram, me presentearam todo o vídeo, toda a reportagem para mim. Ah, manda pra gente? Não vou mandar. Tá bom, obrigado. Não posso mandar. Por quê? Eles me pediram. Não pode mandar? Não pode. Não, o vídeo? Não pode. Mas eles não passaram na Globoplay, assina Globoplay. Você vai ver lá, eu tenho a íntegra, tudo. Ah, não, entendi, porra. Achei que eles estavam te mandando a entrevista. Não, a entrevista você pode ir lá no Globoplay. Você mesmo vai lá e pega. Vou lá no Globoplay, vou ver isso. Sabe o que eu vou fazer? Tenho. Que eles até falaram. Eu tenho, vou filmar e vou postar. Fiquei, viu? Postei pra todo mundo. Não, tudo bem. Vai receber um processo da Globo. Me coloca no meu Instagram, tá? Porque não é você, né? E aí, sabe o que eles fizeram? E aí concederam essa graça para mim. Eles falaram, você vai pegar isso e muitas coisas disso aí você vai colocar na sua palestra. E eu já estou bolando um link para colocar que legal. Isso na palestra. É claro que não vou colocar tudo, porque, sabe, tem que colocar trechos. Não, e deve ter imagens que não são legais. Aproveitando o gancho, o gancho, quem quiser contratar sua palestra, como é que faz? Meu Instagram, que é Ricardo Chust, CHUST. Eu fui te marcar. Trajano. Eu ia te falar nome, mas você podia ter arrumado um Instagram mais fácil. É, né? Mas é Ricardo Trajano, muita gente acha. Tem um homônimo, por exemplo. Tem um homônimo meu. Você põe Ricardo Trajano para ver se você acha. Tem um homônimo meu que é um oftalmologista. Oh. Mas Ricardo Trajano, acho que Ricardo acha. Trajano, eu achei com o Ricardo Trajano. Então. Mas conta e no esse Instagram, Ricardo Trajano, tem meu telefone, meu e-mail, que é ricardoctrajano@gmail.com, e meu telefone, que é 31 99142 7549. Legal. Por favor, não ligue dizendo que é da Claro, tá? Isso já liga todo dia. Isso já é normal. Mas vocês podem ligar falando que é o Balbino. Vai ser um maior prazer. Agora, vocês estão falando da palestra, agora chegou o Flow para fazer a minha pergunta. Sabia. Finalmente chegou a sua ele tá ansioso para fazer. Isso aí.
Ô, Cris, você marca aí que eu vou cortar esses comentários. Idiota. Vocês editam depois? Não. Se quiser, Não, você quer que tira se você alguma quiser coisa? que Não. tira Ele quer que tira a parte do geralmente, Lúcio, vai. Pode falar que nós geralmente vamos Não, porque, o por exemplo, Antônio pra começar, comentem, né? Os comentários bons ficam, os ruins. A gente tem que apaga. avisar isso sempre A gente pra vocês. apaga, não a gente tem pede problema. pra comentar, Comenta os lá. ruins comentam, Comenta. aí os ruins o A Luciano gente apaga. apaga. Quanto que vai pro ar isso? Nada, daqui umas 2 semanas. duas semanas. umas 2 vai. semanas. A gente avisa, vai mandar A gente avisa, vai ser legal. Eu queria ver os comentários depois. Tá. Mas você vai ver só os legais, porque os ruins o Luciano entra todo dia pra pagar. Vai ter uma semana que o podcast sair, vão sair aí pelo menos uns 8 cortes aí Vai ser legal. podcast. Faça sua pergunta. Obrigado Não. por conceder essa. De nada. Tá zoado. O estúdio é meu. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que tá cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Mas é o seguinte, eu vim pensando assim bastante, cara, que eu quero perguntar algo pro Ricardo que me encucou. Eu gosto muito de um filme que chama O Resgate do Soldado Ryan, que ele é um... Adoro Steven Spielberg, até um dos estúdios aqui do Estúdio 767 é o Estúdio Spielberg, sou muito fã do cara. E esse é um dos meus filmes favoritos. Tem uma cena lá que o Ryan, ele tá conversando com o capitão e o capitão tá morrendo. Que eles foram buscar o soldado Ryan, todo mundo morreu, ele sobreviveu, né? Então o Tom Hanks vira pra ele com o Matt Damon e fala assim, earn this. Tipo, faça valer. E a última cena do filme é ele lá, mais velhinho, né? Lá no túmulo do capitão, assim, chorando e falando, cara, eu fiz valer. E pede pra mulher dele falar, não, fala que eu fiz valer minha vida por conta disso, né? Aí me trouxe essa pergunta pra você, Ricardo. Até que ponto você sente essa responsabilidade assim perante ao mundo ou perante aos sobreviventes que sobreviveram ali? Você acha que você deve alguma coisa? E qual que é a responsabilidade em cima disso? E, obviamente, você fez valer sua vida? Até de vez em quando você faz umas perguntas boas. Pô, cara, gostei. Ótima pergunta. A última vez que ele fez pergunta boa foi no podcast da 300. Foi um parabéns. Bonita pergunta. Eu vou dividir a pergunta em alguns trechos aqui que eu gostaria de falar. O primeiro... eu encontrei com um grande amigo meu que eu conheci desde garoto, já faleceu infelizmente, meses depois que eu estava na rua no Rio de Janeiro. Aliás, você me perguntou o que aconteceu, que você ficou esse tempo todo no CTI. Tive queimaduras profundas de 3º grau, evidentemente, os médicos apavorados que podiam infeccionar os rins, eu teria menos tempo de vida. Assim que eu cheguei no hospital, os médicos não me davam uma semana de vida. Minha primeira radiografia de pulmão, atestado de óbito, o cara olha, fala assim, porra... Como que ele tá vivo? Não, esse cara já morreu? Não, ele está aqui no CT. Mas não vai durar uma semana. Meu estado era caótico. E eu devo muito, é claro que uma força divina, que eu agradeço diariamente. Te abraçou não comento lá, né? De religião, política e futebol em palestra. Cada um tem a sua religião, mas eu tenho o meu Deus aqui dentro. Você pode ser ateu, você pode curtir o Buda, orixás, seja qual for a sua religião, mas eu acho que cada um tem que ter a sua fé, e eu tenho essa fé e eu acredito muito nesse Deus que eu agradeço todos os dias, e eu era atleta também, isso me ajudou muito. Eu não fumava, fui nadador do Flamengo, depois joguei basquete no Botafogo, enfim, isso me ajudou demais. Mas voltando, eu encontrei com esse amigo meu no meio da rua, e esse cara era muito especial, o Nelson, esse cara tinha Cara, sabe aquelas pessoas que você fala assim, porra, esse cara é fora de série, esse cara é diferenciado, ele escrevia muito, ele tinha um lado espiritual muito forte, intenso, e ele falou, Ricardo, eu estava falando de você semana passada com os amigos meus, eu sei que você não tem problema de falar do acidente, eu queria uma coisa, saber
aqueles momentos de sufoco que você passou lá em cima. Eu falei há pouco para vocês que eu estava me despedindo da vida, veio um filme na minha cabeça, e eu falei, Nelson, eu senti a morte me abraçando, cara, não era ninguém dentro do avião. Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era o teu anjo da guarda, o teu Deus te dando um abraço. Quando ele falou isso, eu me emociono até hoje, evidentemente. Eu falo isso na palestra, eu falei, Nelson, que coisa linda que você está falando para mim, eu jamais pensei nisso. E aí ele falou, pega a sua moedinha da vida, que todos nós temos a nossa moedinha da vida, só que a gente fica olhando só para um lado da moeda. Esse trabalho tá uma merda, por que eu fui conhecer aquela pessoa, é a morte me abraçando. Vira, cara, vira que você tem saída para tudo, menos para a morte, evidentemente. Foi uma lição de vida que eu tive, e aí, por causa disso, entrando aí na sua pergunta, eu fiquei anos e anos me perguntando por que só eu? Por que esse meu Deus... Deve ser uma pergunta. Esse meu anjo Difícil. não foi abraçar as outras pessoas que estavam lá no avião. Porque a gente sempre pergunta, vocês já devem ter feito essa pergunta algumas vezes, quem sou eu, Antônio? Quem sou eu, Ricardo? Somos seres infinitamente pequenos diante desse universo. Quem somos nós, cara? De onde a gente veio, de onde a gente vai? Eu vou pegar um foguete aqui, vou tocar naquele céu azul? Não, meu amigo, é infinito. E aí você começa a pirar o cabeção, você tem que mudar de assunto. E eu me perguntava o tempo todo, isso me incomodava. Me incomodava, até o dia que eu comecei a fazer essas palestras, por acaso. E aí eu fui entender que eu tinha uma missão, um propósito de vida, que era ajudar as pessoas. Isso para mim não tem preço. E esse para mim é o meu propósito, esse é o meu foco. Você vai ganhar dinheiro com isso, meu amigo, isso é consequência. Em primeiro lugar é a troca que eu tenho com as pessoas. Então, eu acho que cada um de nós, não sou só eu não, todos vocês aqui, tem uma missão, um propósito de vida, seja a hora que for. Eu tive isso aos 60 e tantos anos de idade. Isso apareceu para mim. E isso foi uma bênção. Eu falei, meu Deus, se me perguntar isso hoje, essa é a minha missão de vida. E aí, em cima disso também, eu acho que eu agradeço cada minuto da minha vida, sabe? A minha vida é antes e depois do acidente, evidentemente. A minha vida... Aquele cara lá em cima me deu uma vida... cheia de propósitos, de significados. E eu acho que eu tenho que... Cara, eu recebo mensagens, além daquele papo daquele cara que falou comigo que a partir de hoje eu não vou mais sonhar com esse acidente. Eu fiz um podcast do Rogério Vilela, do Inteligência Limitada, e meses depois eu recebi eu respondo todo mundo no Instagram, e recebi uma mensagem de um garoto de 23 anos do interior de Pernambuco. Ele falou assim, Ricardo, adorei ver você no Inteligência Limitada e eu queria te fazer uma pergunta, só uma pergunta. Qual o sentido da nossa vida? Só eu uma respondi para ele. Minutos depois ele me responde falando assim, Ricardo, eu jamais imaginaria de você estar me respondendo, eu estou tão satisfeito, tão contente. Eu vou te confessar uma coisa, eu estava prestes a me suicidar. Puta que... E vendo você, um guerreiro que ficou 3 meses entre a vida e a morte, hoje faz palestras ajudando as pessoas, mudei de ideia, vou procurar um psicólogo, vou seguir o seu caminho. Em resumo, eu ganhei minha vida, que seja uma pessoa, que eu sei que não é, eu ganhei minha vida. Então essa é o meu mote, é a minha motivação de vida. E eu digo sempre que... tem tanta coisa para falar sobre essa tua pergunta, cara. Pô, mas com essa resposta fez valer bem a vida, né? Eu digo isso até na palestra, é o meu bolo eu não sei fazer bolo, mas é o meu bolo imaginário da resiliência com recheio de antifragilidade. E os principais ingredientes para fazer esse bolo, que me ajudam diariamente a refletir, a colocar em prática,
e eu gosto de falar isso na palestra para as pessoas, quem sou eu, né? Mas eu estou dando um exemplo que acontece comigo, e o primeiro ingrediente que eu acho fundamental para a gente é parar de se vitimizar. Opa. Para. Esse é. O segundo é o otimismo. Não estou falando para você ser aquele grande otimista, mas você tem um pouquinho de otimismo, já é o suficiente para você colocar na colher de sopa e fazer o bolo ali na batedeira, já valeu. O terceiro, que eu acho que ninguém se toca, mas que é muito importante, é bom humor. Eu aprendi a ser bem-humorado no CTI, com aqueles enfermeiros, os caras cuidavam de mim em dupla, e todo santo dia os caras chegavam na minha frente com um bom humor e com uma energia, e eu falava, cacete, como é que esses caras conseguem chegar aqui na minha frente com isso, num ambiente pesado, CTI, ambiente hostil, como é que esses caras têm isso? E aí comecei a cultivar esse bom humor, que permanece comigo até hoje. Eu digo sempre que o bom humor renova a esperança. E aí você vai, outro ingrediente para mim que é fundamental é a empatia, aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, né? Aquele olhar, aquele abraço, aquele toque, aquele afeto, de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, né? De ter, vamos dizer assim, de ter compaixão. E o outro que é muito importante é a autoconfiança. Cara, acredita em você, moleque. Acredita em você, que você é capaz. Acredite nas suas crenças. E aí você tira esse bolo imaginário, ainda coloca uma canelinha, que eu acho que é fundamental, que todo mundo tem que ter, de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Ousadia para não seguir as regras. Exatamente, também. De quebrar algumas regras. Quebrar algumas regras. Conhecer. E o de não se vitimizar, eu digo o seguinte, para de se achar um pobre coitado, para de ficar chorando pelos cantos, para de achar que o mundo está contra você. Esses caras têm mania disso. Eu falo, cara, você tem a coisa mais incrível na sua vida, que é a saúde, cara. Levanta, não fica parado que nem uma mala, não. Levanta e segue a vida sempre. Eu vou falar uma palavra-chave que para mim eu acho que é fundamental: evolução. Para que a gente possa evoluir. E aí a gente tem que sair dessa zona de conforto, que é um apelido bonitinho que deram para preguiça, né? A gente relaciona esse assunto nosso com os empresários que estão assistindo isso aí. E tem, estatisticamente falando, tem mais gente vendo isso aqui que, cara, tá desesperado, tá quebrando, a gente tá no Brasil. Né? Muitas vezes tá numa situação muito ruim. Eu já passei por essa situação, cara, pensei besteira de fazer o pior, certo? De situações complicadas, porque muitas vezes não é só você, o seu que tá na reta, é o seu, é da sua família, de quem tá junto com você nisso aí. Mas tem um próximo dia, né? O tempo tá indo para frente, a gente tá com saúde, né? Não, exatamente. Olhar o lado tem pessoas que a gente ama e tudo mais, aí a perspectiva ela vai mudando, e às vezes é muito fácil falar, né? Mas a gente passa por isso naquele dia a dia ali, mas o tempo cura, e o nosso querido amigo Bruno Adriano fala bastante isso, né? 1% ao dia. Né? Eu até falei 1% todos os dias. Eu até tinha uma grande amiga aí, um beijo pra ela, não vou falar o nome, que tá passando por uma situação bem complicada, Eu falei com ela que não foca, eu sei que o problema não vai desaparecer agora, mas se você melhorar um pouquinho a cada dia, cara, juntando muitos dias, você já vai sair dessa e você vai evoluir. Eu acho que é uma mensagem que você pode passar pro pessoal de casa que está nessa situação. Não tenha dúvida. E só complementando isso que você está falando, lá no CTI, quando eu estava mal, não me dava uma semana de vida, tinha um pensamento que me acompanhava diariamente. Esse pensamento era de um roqueiro que eu adorava, que era o Jim Morrison, do The Doors. Foi aqueles caras que morreram com 27 anos, né? Vários morreram com 27 anos. E o Jim Morrison, ele escrevia vários pensamentos, e eu lia todos os pensamentos dele, e esse pensamento me marcou muito na época, que dizia o seguinte: nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento, eu tenho certeza absoluta, viu,
que é possível recomeçarmos a vida assim, após essa tragédia que eu passei, após traumas, fracassos, decepções, desilusões que a gente passa sim pela vida, Sim. até mesmo a perda de entes queridos. É possível sim recomeçarmos a vida. Agora, eu, Ricardo, eu procuro viver o presente. Para com isso, de remoer aquele passado. E eu não sei, são 8h20 da noite. Eu não sei o que vai acontecer comigo nesse mesmo horário amanhã. A gente falou isso ontem. Falamos isso ontem. Eu e o Luciano, a gente participa de uma mentoria bíblica. E a gente estava falando ontem. Pois é. Que a gente é tão ansioso que é o seguinte, a gente só sabe que o avião vai decolar. Quem disse que você sabe que ele vai pousar? Exatamente. Então pra que você vai ficar remoendo, pensando nisso? Que é o que a gente estava falando ontem, inclusive. A gente ainda falou de avião. Exatamente, falando de avião. É tão drástico pensar assim, mas é a pura verdade, meu irmão. Você não controla nada. Exatamente. Você não controla absolutamente nada, inclusive nem que você sairia de 30 horas desacordado. Então, a vida é isso. Igual você falou, assim, às vezes a gente pensa no pior. Eu particularmente, assim, Lúcio, quando eu ouço isso tudo, eu já crio um escudo na minha frente. Isso é uma coisa minha, uma autodefesa minha. Eu não leio notícias sobre essa... Eu não consigo. Eu crio um bloqueio, assim, ó. Sabe por quê? Porque nada do que eu não controlo, eu tenho que me preocupar. Entendeu? Eu só posso preocupar o seguinte, é um trabalho que eu faço. Eu ouvi você falando, me deu até uma certa angústia quando te ouvi. Que pena que um dia passou isso na sua cabeça. Quando você vê um copo, meu irmão, não olha ele assim não, velho. Ele é transparente, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. A opção é sua. Então, assim, eu opto por olhar ele meio cheio. Então, e não deixar as coisas da vida nos atingir. Eu, quando ouço a história dele, eu vejo só... Eu não consigo ver a tragédia, eu só consigo ver a recuperação, sabe? Porque ela já foi, porque a tragédia já foi. O avião caiu. Aqui. Beleza? O avião pegou fogo. A partir dali, que para mim eu acho que começa a valer a história. A parte dele de falar porque a queda ele não pode a parte resolver. Que o Ricardo fala de vitimização, cara, um negócio tão essencial que a gente tem que se blindar, que é isso que você a gente tem que se blindar, né? E eu te falo porque a vida, a gente não tem um preparo para a vida, o que vai acontecer, as circunstâncias, a forma que vai acontecer. E tá ali, e muitas vezes uma pessoa que vira para mim e fala, estou com depressão ou tudo mais, cara, eu sou o último a julgar a pessoa, porque a gente não sabe o que está acontecendo pro lado dela e a gente não sabe as circunstâncias. Depressão é uma doença. E exatamente, é complexo. Então, o que eu dou é meu ombro, meu abraço, cara, vamos continuar andando pra frente, né? Para mais informações, assista o episódio do Guilherme Loss. E eu te falo, eu vou falar com vocês aqui, ó, eu tô aqui, são 8h24 da noite, né? Hoje, vocês viram, eu acordei cedo no Instagram lá. Você estava às 3h50 da manhã andando de bicicleta. Nossa. Uma pessoa dessa não pode ser normal, concorda comigo? Né? 2 voltas de bicicleta. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que eu tô aqui, eu tô cansado, tô fechando o olho, mas eu tenho um imenso prazer de estar aqui fazendo esse podcast com vocês, com todo mundo aqui, porque... Isso aqui vai longe, cara, o que a gente está fazendo, e a gente começou esse projeto aqui de forma muito despretensiosa, queremos sentar, fazer, tanto na nossa reunião de estratégia, né, de podcast, até a gente conversou recentemente com a Cris, que, cara, puta adição para a equipe que a gente está aqui agora, tá fantástico. Primeira vez que a gente tem um produtor. A primeira coisa que ela perguntou, qual que é o objetivo? Aí eu olho pro Luciano, eu olho pro Antônio... Qual que é? Sabe qual que é o nosso objetivo? Conhecer a história assim, cara. Exatamente. Que muito legal. Aí a gente chega aqui, eu vou embora aqui com um sentimento tão legal, vou ali pegar minha filha agora, ir pra casa, assim, renovado, né? Que legal. A gente fez 2 entrevistas hoje, você já deu a deixa, né? Que a primeira foi fenomenal e a segunda foi extraordinária. Então, o que você fico falou, feliz por isso. O que você falou sobre depressão, o excesso de passado é uma ponta da depressão. Total. Não confundam esses apegos com saudade, não é isso. Isso é prisão. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Saudade é diferente de você estar aprisionado ao passado. Não pode ser aprisionado. Não, pois e saudade tem uma definição linda do Rubem Alves, que eu adorava. O Rubem Alves, mineiro aqui de Boa Esperança, viveu muito tempo em Campinas. O Rubens dizia o seguinte: saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu.
Lindo. Como é que é? Coisa linda. Saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. Lindo. Então são outras picuinhas. Ah, por que eu fui conhecer aquele cara? Por que eu perdi dinheiro naquele negócio? Meu amigo, se a gente ficar pensando nisso até hoje, sua vida virou um inferno. E a depressão que tem cura, como você falou, que tem tratamento, é o excesso de passado. E a gente ficar com essas picuinhas voltando lá atrás. Sim. Não tenha dúvida. Boa definição. Tanto que viu? aparece em muita gente com mais idade, né? A depressão da terceira idade é comum. É muito Exatamente. passado. É muito acúmulo, né, de passado. Não necessariamente pessoas mais velhas. Não mas... necessariamente. Não. Eu tenho uma unidade da vida, que eu sempre falo que essa é a minha unidade da vida. A gente tem uma porrada de unidade aí, de medição, de galão, de não sei, mas eu tenho uma unidade da vida que é o meu dia. São as minhas 24 horas, é o meu presente. Essa é a minha unidade de vida, como você até falou. É isso mesmo. Cara, posso te falar um negócio? Foi um prazer mesmo te receber aqui. Te falo mais mesmo. Porque a gente te chamou por causa da queda de um avião. Sim. Mas por causa de uma queda de avião, a gente conheceu um ser humano fantástico pós-queda do avião. Obrigado. Eu acho que isso que é o mais legal. É um propósito porque já legal. foi. A queda já foi. É aquilo que a gente estava falando. A queda te transformou nesse ser humano que você é. Eu acho isso muito legal. Ainda bem que teve esse episódio da revista. Exatamente. Porque através dele, você vai conseguir levar essa mensagem. E também a minha homenagem a esse pai que escreveu essa carta. Você não sei se ele é vivo ainda, acredito que não. Né? Ele era embaixador da Índia no Brasil. Eu vi embaixador em Brasília, eu vi ali o remetente. Coisa linda, escrever um negócio desse. Né? Eu acho que isso é de uma coragem, né, cara? É incrível. Sua história é incrível. Obrigado. Conte pro máximo de pessoas que puder ouvir. E quem não ouviu, contrasta esse moço. O Instagram dele é difícil de falar, mas vai estar no Ricardo Trajano. Ricardo Trajano. Ricardo Trajano. Obrigado, viu, Ricardo? As portas estão abertas aqui do estúdio. Lançar o livro, vem aqui. Lançar o documentário, vem aqui. Quiser tomar um café Só não também. vem aqui porque caiu outro avião, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Curtam, compartilhem e até a próxima. Boa. Um beijo, tchau. Eu vou mesmo. Muito bem.